Durante o programa de hoje, vamos falar sobre atos e efeitos da ação conjunta por direitos e melhorias trabalhistas no ensino superior. Comando de greve, luta organizada. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o professor Márcio Barbosa, que atua como vice-presidente da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Seguir carreira como educador no ensino superior é um desafio que vai além da formação para o exercício da docência. A manutenção do estímulo ao ensino é um fator que muitas vezes depende de questões externas. Neste bloco, vamos começar conhecendo os bastidores da luta coletiva pelo reconhecimento desta carreira e por melhores condições de trabalho. Professor, como é aquilo que a gente normalmente não vê, a questão da negociação? Como funcionam os bastidores de uma negociação? Na realidade, os bastidores de uma negociação passa pelo sindicato, né? Que no nosso caso aqui é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, capitaneada pelo Sindicato Nacional Andes, onde tem todo um estudo da conjuntura política e de mobilização para o enfrentamento contra o patrão, que nesse caso é o governo federal, onde nós estamos nesse momento travando uma grande luta para a melhoria das condições de trabalho, redução da precarização do trabalho docente e também por uma reestruturação da carreira docente. Né? A regulamentação dessa negociação passa pela representatividade, né? A instituição de vocês, a instituição do governo, patrão e empregado. Essa relação é boa? Não é tão boa assim, né? Porque, como eu falei anteriormente, nós temos dificuldades em termos de infraestrutura e dificuldades de carreira profissional. Nossa articulação, na realidade, para ver quão complexo é o processo, né? Começou no final de 2010. Né? Então, deflagramos uma greve hoje, mas na realidade já começamos a articulá-la há aproximadamente 2 anos antes, quando o governo federal nos convidou para uma reunião, que se deu em agosto de 2010, dizendo que a proposta de reestruturação de carreira que ele oferecia era a criação de mais um nível. Né? Então ele aumentava o distanciamento da base, quem está ingressando na carreira docente, até o topo dessa carreira. E criava uma série de impeditivos, né? Manteria alguns e outros impeditivos para que o professor conseguisse alcançar o topo da carreira. Nós rejeitamos essa proposta em agosto de 2010 e ele convidou-nos para outra reunião em novembro de 2010, apresentando a mesma proposta, não evoluiu, nós rejeitamos mais uma vez. E em janeiro de 2011 nós fizemos um grande congresso nacional, né, que é o Congresso Anual do Sindicato Nacional do Andes, o CONAD, e no CONAD nós elaboramos uma proposta muito detalhada, né, fizemos uma minuta de projeto de lei, onde basicamente a proposta cria uma nova carreira, e essa carreira dá a possibilidade que todos os professores ingressem no primeiro nível e tenham a condição de chegar até o 13º nível. É uma proposta com 13 níveis, onde todos têm condição de galgar todos esses níveis. Todas as e aí categorias. protocolamos em janeiro de 2011, o governo, né? E o governo não se pronunciou. Chegando a agosto de 2011, prazo final para o envio da LDO para o Congresso Nacional, o governo disse, olha, eu tenho que mandar na próxima semana a LDO, e eu não tenho nada para oferecer para vocês em termos de aumento salarial para 2012, tampouco de reestruturação da carreira, a não ser o que eu já tinha falado. Nós relutamos e aí o governo nos ofereceu 4% como um acordo emergencial, não aumento, acordo emergencial. Mas o que nós almejávamos, né, o nosso foco era na reestruturação da carreira. Então acordamos com o governo, trazer esse percentual de 4% para março, porque inicialmente ele oferecia para junho, e o governo, de forma oficial, criasse uma mesa de negociação para a reestruturação da carreira, com o prazo final para a apresentação do relatório final em março de 2012. E assim foi feito. O governo criou essa equipe, né, composta por Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, o nosso sindicato nacional e outro sindicato também que representa a categoria mais 7 universidades. E essa mesa de negociação
prosseguiu até janeiro de 2012, quando o negociador do governo faleceu de forma repentina, o senhor Duvanier Paiva. E o governo, aproveitando essa situação, passou 2 meses sem indicar outro interlocutor, vindo a indicar em março de 2012, quando também da entrada do novo ministro Mercadante. E a desculpa do governo era que não tinha que ter um tempo para estudar esses encaminhamentos que foram dados, porque eles não tinham na memória o que foi discutido, né? O que é lamentável, que a gente sabe que tudo isso é feito atas. E aí o governo pediu um novo prazo até março de 2011. A nossa categoria já vinha insatisfeita, porque aquele acordo emergencial de 4% não foi cumprido, que o prazo era para março, porque nesse acordo emergencial, o governo, após aquela reunião de agosto, criou um projeto de lei, juntando com outras categorias, e pasme, Miguel, o projeto de lei tinha 282 páginas. Então, não tinha a intenção do governo, o governo não demonstrava claramente essa intenção de fazer um projeto de lei que caminhasse de forma célere no Congresso Nacional. Até outubro de 2011, o projeto já tinha recebido em torno de 180 emendas parlamentares. E, logicamente, esse projeto iria passar anos e não seria votado. Isso é normal, é comum? O senhor acha que esses problemas como a ausência de interlocutor, um projeto muito longo, a discussão, é uma estratégia do outro lado? Sem dúvida alguma, né? A história se repete. Em dezembro de 2007, o governo alardeou para a imprensa nacional que estava concedendo um aumento de 69% aos professores. Esse aumento estaria dividido para o ano de 2008, 2009 e 2010. E assim foi feito. Naquela ocasião, o governo colocava como moeda de troca com o Congresso Nacional a aprovação, né, a manutenção da CPMF. E dizia que para o aumento ser efetivado, dependeria dessa aprovação da CPMF. Naquela ocasião, apesar do governo alardear os 69% de aumento, ele simplesmente estava dizendo que o professor 20 horas com graduação, que na ocasião tinha como vencimento básico R$ 147, o resto do seu salário era complementado com gratificação. Esse salário do professor 20 horas passava, o vencimento básico passava de 147 para R$ 551. E mais uma gratificação, que em 2010, essa gratificação chegaria a R$ 1.000, totalizando o vencimento do professor 20 horas em R$ 1.550. E assim foi feito, né? Então, até março desse ano, um professor com vencimento básico, um professor de graduação com vencimento básico, tinha como vencimento básico, melhor dizendo, R$ 557 e mais uma gratificação de R$ 1.000. Esse foi o aumento propalado de 69% em 2007. Além disso, a última parcela foi feita em 2010 e o governo calou a boca e aguardou, né, um novo embate, que é esse que está sendo travado nesse momento, para pensar em reestruturar a carreira docente. Me parece que seguir a carreira de professor da universidade com um salário básico como esse é algo que não remunera o investimento que os senhores fazem e a importância da profissão. Sem sombra de dúvida. Mas essa estratégia de colocar isso, essa estrutura com salário inicial tão baixo, com gratificações que chegam a patamares maiores, também é estratégia de quem detém, do patrão, para que prenda mais o trabalhador, motive ele de uma forma diferente? Como foi construído isso historicamente? Certo. Na década de 90, todos os aumentos salariais eram dados em forma de gratificação. E assim o governo Lula, quando assumiu também, manteve essa estratégia de dar aumentos em termos de gratificação. Em março desse ano, agora, o salário, o vencimento básico do professor correspondia a apenas 1/3 do que ele realmente recebia, 2/3 de gratificação. Nessa proposta do governo, ele está implementando, está mantendo essa situação. Em 2015, ele quer ainda que o professor tenha como vencimento básico 1/3 do que ele realmente recebe. E isso é inadmissível. Quais são as vantagens dessa proposta? Por que ele utiliza essa estratégia? Porque outros ganhos
que são atrelados ao vencimento básico em termos de percentual, do tipo insalubridade. O professor que desenvolve atividades insalubres ou perigosas, né, nos seus laboratórios, na sua labuta diária de pesquisa, ele tem um percentual, né, de insalubridade que incide em cima do vencimento básico. Então, a estratégia do governo é manter o vencimento básico bem baixo e esses percentuais que incidem em cima do vencimento básico tornariam valores pequenos. O que traz a insatisfação ao trabalhador desmotiva ele e eu não consigo entender ou alcançar qual é a estratégia do governo ao colocar um salário inicial, um salário base de 1/3. Os senhores já discutiram isso, conseguiram entender? Não, a estratégia é essa, é o menor custo efetivo de pagamento da folha, né? Então, porque tudo que incidir em termos de percentual incide em cima do vencimento básico e não do valor global total que o professor recebe. Quais são os reflexos de impacto de folha para aposentadoria, etc., que o governo adota isso como estratégia? O governo está anunciando que são 3,9 bilhões para 2015, né? Que será dividido no ano de 2013, 14 e 15. Mas a profissão docente é muito difícil, porque o governo hoje, claramente, ele diz, quero privilegiar quem tem maior titulação, que são os doutores e mestres, né? Mas a gente tem que lembrar à sociedade que o professor que tem graduação, né, o profissional que está labutando fora dos muros da universidade, também tem uma contribuição muito importante para a academia, né? Ele tem experiência profissional que tem que ser levada para os nossos estudantes também. Eu sou da área da engenharia, por exemplo, né? É muito salutar que os nossos cursos de engenharia também tenham esse profissional que tem o conhecimento prático que tem que ser levado para a academia. E esse profissional, geralmente, ele tem apenas o título de aperfeiçoamento ou especialização. Então, ele ingressaria na classe de professor auxiliar e com essa proposta do governo que foi apresentada nos últimos dias, ele está dizendo o seguinte, olha, para você que tem graduação ou especialização, em 2 anos você não tem mais como crescer na carreira docente. Em 2 anos você não tem como crescer. Isso é inadmissível, né? Nós queremos que todo professor ingresse na carreira no 1º nível e tenha a condição de alcançar o 13º nível. Logicamente, havendo diferenças salariais de acordo com a sua titulação. Então, o professor com graduação e especialização chegaria no 13º nível, né, com a gratificação ou então o vencimento, melhor dizendo, de especialização. O professor que está no 13º com mestrado, com vencimento de mestrado, e da mesma forma, o professor que tem doutorado com o vencimento correspondente ao seu doutorado, nada mais justo. Agora, criar uma barreira impeditiva que diga para esses que têm título de especialização, mestrado, não possam progredir na carreira, isso é inadmissível. Vamos a um breve intervalo, na volta retornamos à discussão do Enfoque desta semana. Comando de greve e luta organizada. Até já.